Boa noite. Então, estamos retornando ao terceiro bloco do nosso programa Ideias em Debate, onde nós estamos discutindo o setor de saúde no Piauí. No final do último bloco, nós estávamos discutindo toda essa questão do financiamento, ou seja, como que aporta o dinheiro para financiar esse setor e a questão, principalmente, do atendimento público, que no nosso caso, aqui no Brasil em geral, mas aqui no caso do Piauí, tem uma série de deficiências de estrutura e que por trás disso está, na minha opinião, a questão da gestão. Não sei se vocês concordam. Mas, assim, nós tivemos no Brasil um fator importante no Brasil, foi em 1988, quando foi promulgada essa nova Constituição, né, essa que está vigente, e essa Constituição ela trouxe alguns avanços para o país, mas também trouxe algumas questões que estão, em parte, tornando o país um país mais difícil de ser dirigido. Quando a gente se refere ao setor de saúde, a gente viu agora, a imprensa divulgou isso claramente, nos Estados Unidos não existe um sistema único de saúde americano, a pessoa tem que estar ligada a um plano, a um serviço de previdência, para que ele possa sobreviver. E no Brasil, a Constituição estabeleceu a universalização do acesso à saúde. Bacana, ninguém pode ser contra isso em tese, mas não gerou a fonte de recurso que justificasse isso. E mais ainda, de 88 para cá, o custo da medicina, eu suponho, tenha crescido muito. Não sei se vocês têm essa minha hipótese é verdadeira ou não. Então, assim, a primeira coisa que eu pergunto é o seguinte: como é possível nós termos uma universalização de saúde sem termos recursos para isso? Doutor Cerqueira, qual é a tua opinião? Esse tema ele é pujante porque nós teremos, muito provavelmente, o retorno do PT ao poder central, né? Todos os indícios levam a crer que Lula voltará a ser presidente da República. E o PT tem uma linha muito estatizante nessa área de assistência médica, né? Bem, a contramão do que se vê na história, na realidade atual. O grande modelo ocidental de assistência médica pública, de universalização, era a Inglaterra. O NHS quebrou. Hoje ele não consegue mais se manter íntegro, né? Na França também vive-se grandes dificuldades. Os Estados Unidos só fornece assistência médica gratuita nas urgências e emergências. Todo o restante, ele é custeado pelo cidadão ou pelo empregador. Então, no mundo inteiro, o modelo de assistência médica pública, ele está sob um grande estresse, por essa razão. Os custos se tornaram exorbitantes, e a contribuição patronal também ficou muito difícil. Hoje, o empresário, a primeira despesa do empresário, da empresa, é com mão de obra. A segunda maior é com assistência médica dos seus funcionários, e mesmo assim a qualidade deixa muito a desejar, porque o custeio é difícil. Então, em resumo, a universalização de saúde, serviço médico, embora seja louvável, é uma coisa humanitária, é um ideal, mas ele é impraticável, ele não consegue se sustentar. Ele vai estressar cada vez mais o orçamento público, o orçamento federal, o orçamento estadual, o municipal. É uma realidade... E ele se paga com o mau serviço, né? Que é o pior dos pagamentos. Né? Pois é, exatamente, foi uma boa síntese. É o mau serviço, a má assistência, e a população percebe isso da pior maneira possível, né? Ele estigmatiza, até critica mais do que deveria, porque alguns atributos do serviço do SUS são louváveis. Por exemplo, a campanha anti-AIDS do Brasil é uma das mais eficientes do mundo. A AIDS é uma doença que está sob controle no Brasil graças ao SUS. Mas quando você considera a assistência médica essa de média complexidade, é dramático, você não tem. Se você precisar de um exame no SUS, você vai levar 6 meses. Se você precisar operar sua vesícula no SUS, você vai levar 1 ano para conseguir isso. Então, realmente, em alguns aspectos, ela é... E não é barato. O Ministério da Saúde, o governo federal, desprende aí em volta de R$90 por mês por habitante com o SUS. Então, é muito dinheiro. Se esses recursos fossem entregues para a iniciativa privada e fiscalizados, você teria uma assistência médica, com certeza, de melhor qualidade. Essa é uma percepção do assunto, vista a partir de você,
eu não tenho como comentar, porque eu não tenho informação, conhecimento para isso, mas a gente sabe que no setor de saúde, assim, fora o SUS, quem está financiando a saúde no Brasil são os planos, né? Os planos de saúde. É isso? O que acontece? É complexo esse diagnóstico, porque não há um modelo, né? O que a gente sabe, o que não serve. Agora, não há um modelo, porque qual é o problema grande dos planos de saúde? Eles precisam hoje, eles se tornaram máquinas financeiras, né? A grande maioria das empresas está na Bolsa. Ora, quando a empresa vai para a Bolsa, ela vai para uma contradição enorme. A Bolsa de Valores são investidores que querem lucro. Então, eu estou falando como um cara que já passou, então eu sou um cara que aposentou, então não tem interesse pessoal em negócio nenhum. Ninguém pode dizer, esse cara está defendendo, estou defendendo nada, eu sou um observador do que está aí. Eu fui militante, eu trabalhei em serviço público e fui dono de empresa privada. Hoje eu sou um aposentado, então estou aqui defendendo bandeira pessoal. O que acontece? Planos de saúde, com exceção da Unimed, o que são? São empresas privadas. A Unimed também precisa de lucro, senão ela não sobrevive, ela é destruída. Ela precisa de lucro para poder continuar crescendo. Mas é diferente de uma empresa que vai para a Bolsa. A empresa que vai para a Bolsa, ela tem a pressão cotidiana do investidor, senão ele tira o dinheiro e vai investir na Petrobras, que é monumental. Então, a operadora, o que ela faz? A operadora privada que está em Bolsa, ela obriga o médico a usar o pior medicamento possível, ela obriga o médico a não cuidar do cliente com a melhor medicação, nem a manter o cliente internado. O hospital que trabalha para esse tipo de operadora que está na Bolsa, ele recebe, digamos, R$500 dia e diz, te vira com esse dinheiro. O que acontece? O médico é dito, olha, não prescreva nada, não medique, só com aspirina e um sorinho na veia, e se tiver que morrer, que morra. Nós não podemos perder dinheiro. Então, é um sistema mórbido, é um modelo mórbido. Então, aí eu te pergunto... Aí você vive a então vai para onde, porra? Bem, aí vamos lá, o Newton... Não, ainda tem outro problema, a Unimed. judicialização. Você tem um orçamento aí restrito. Outro... Aí você diz a uma mãe que tem um filho autista, que quer um método maluco que surgiu aí não sei por onde, que cobram R$200 mil mês, e aí o plano diz, olha, isso não tem cobertura e nem tem base científica. Ela vai lá no juiz, o juiz carimba liminar, e você tem que cobrir, senão ele manda te prender. Newton, agora eu te pergunto o seguinte, um outro lado que eu queria pegar dessa questão, porque do ponto de vista do cidadão, do beneficiário, né, que chama? Isso. Pessoa que contrata o serviço num plano. A legislação protege esse cidadão? Por exemplo, eu faço parte da Unimed. A legislação me protege? Na verdade, um plano de saúde, como é que ele é feito? Ele é montado através de um cálculo atuarial, que a gente chama. Então, você tem uma população de 0 a X anos, que ali eles fazem cálculos estatísticos de uso do plano de saúde. Sim. Esse é assim que funciona. E através daquele cálculo, obviamente considerando o mercado que você está inserido, é atribuído um ticket de venda. E naquele ticket tem que caber seu custo. É assim que é. O que acontece? Quando você tem no Brasil instrumentos como a judicialização baseado em pouca coisa, ele desequilibra esse cálculo. Então, no momento que você libera R$200 mil para uma terapia dessa, você beneficiou uma pessoa e prejudicou toda uma coletividade. Rasgou o contrato. Você rasgou o contrato. Aqui tem esse problema, porque lá nos Estados Unidos também tem plano de saúde, mas lá obedece o contrato. O contrato vale. O contrato prevalece. No Brasil, o contrato não vale. No Brasil, o contrato não vale. Então, o que a gente deveria, por lei, oferecer enquanto plano de saúde é o que está no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde. É o que a gente deve, por lei, oferecer para o nosso beneficiário. Então, você não pode pedir tudo. O plano de saúde, ele não é garantia de você ter tudo, não. Ele é, em tese, a garantia de você ter o que está no contrato. Se você precisar de uma terapia, por X razão, que não está naquele contrato, em tese, você deveria ter dinheiro para pagar por ela, certo? A judicialização, ela coloca esse custo dentro do plano de saúde. A lei, ela protege, enquanto tiver o contrato, você está protegido. E ainda mais por conta dessa judicialização excessiva, que ela desequilibra os planos de saúde. Eu queria fazer um comentário sobre o SUS, no seguinte sentido também. O SUS, ele tem mundos diferentes. Exemplo,
Você vai em São Paulo, no INCOR, que é do Sul, é tratamento de excelência cardiológico. Excelência. Né? Você vai para o interior nosso aqui do estado, muito a desejar. Medicina básica do SUS, a preventiva, a parte de vacinação, a parte mais básica da medicina e da saúde, ela é bem feita no SUS. Agora, a parte de média complexidade, Como você como o doutor Saqueira falou, ela deixa muito a desejar. A pessoa passa meses para conseguir. E talvez passe meses, não porque ela precisa, não, pela desorganização do sistema. Eu faço exame em serviço público. Quantos exames eu não já vi sem necessidade? No público. E aí a questão do financiamento entra aí. Também no público há muito desperdício de dinheiro. Porque não há controle, não há regulação, não há gestão desse serviço. Agora, qual o exemplo no mundo que tem um serviço universal para 210 milhões de pessoas? Não existe. Bem, eu vou te falar, eu queria discutir um pouco, a gente discutiu um pouco, tem dentro como desse pensar. contexto aqui, essa questão louca que foi a Covid, que chegou no nosso mundo, que é algo que não era previsto por ninguém, da forma como aconteceu. Só nesses filmes de ficção científica a gente vê. Você vê hoje o Piauí, todo dia a gente vê na televisão, o Piauí em segundo lugar como o estado que proporcionalmente está tendo a melhor performance de vacinação. Você acredita? Porque essa informação não sabe. Essa que é a Quem minha é que dúvida. paga por elas, né? Porque a quantidade de fake news que está Pois sobre é, o mundo é pois é. absurda. E as oficiais são piores ainda. Vocês acreditam nesse número? O que eu achei estranho, só particularmente, e aqui não tem nenhum viés político nisso, é que por Não. muito tempo a gente ficou lá embaixo, porque eu sempre olhava isso, né? Não era. Eu ficava entre os últimos, tal. E de repente nós pulando o segundo. Eu não sei o que aconteceu Eu fazia, demais, como eu sou isso. engenheiro, eu sou meio Com rápido, com calma. analítico, né? Então todo dia eu olhava e às vezes e minha mulher dizia, como é? Ficou nervoso? Porque eu ficava com o olho dentro, porque eu fazia as contas ali rapidinho. Não bate. E eu sempre chegava, o Piauí era o sétimo de baixo para cima. Sim, de baixo para cima, Sempre. exatamente. Aí de repente o Piauí é o segundo, um show, eu digo, que cavalo bom, rapaz. Esse Não sei o que ultrapassou na reta final e ganhou. Como é que é isso? Eu Esse realmente número- assim, eu não consigo afirmar. Eu sei que assim, tem funcionado, realmente a gente tem vacinado. Eu acho que melhorou também. O começo foi desorganizado demais aqui, quando começou. Porque Depois, Teresina é uma coisa, eu falo interior, né? não, mas até aqui, no começo, na primeira dose, ela foi meio desorganizada. Depois teve o site, a questão do site, foi melhorando esses acessos e tal. Eu não consigo dizer se esse número ele é real, mas que houve um certo desenvolvimento ao longo da Covid em relação à vacina, sim. O Brasil deu um show, aí até tem essa defesa que foi por conta do SUS que a gente conseguiu passar da Covid, vamos dizer assim, melhor do que os países. Por exemplo, a Itália sofreu muito, né? Vocês lembram, a Itália, muita gente morrendo mesmo, morrendo em casa, porque não tinha leito hospitalar, né? Então, de certa forma, o SUS, sem dúvida, ele contribuiu com isso. O que não quer dizer, porque a Covid, ela foi o que a gente chama de cisne negro, né? É uma coisa que você não está esperando. Você não pode basear a sua estratégia na Covid, tratamento, entendeu? Então, saindo disso aqui, é que a gente tem que voltar para o nosso básico, que era, sempre faltou vaga de UTI, sempre faltou leito, sempre morreu gente na fila, sempre tivemos pronto-socorros lotados, né? Então, esse é o Brasil real do SUS pré-Covid e vai ser o pós-Covid. Então, é isso que a gente tem que se preocupar no SUS. Outra coisa, a questão... Ou seja, a falsa universalização da saúde, que é a universalização que se faz pelo mau serviço, né? Que é o de faz de conta, né? E também, Ezequiel, eu vejo assim, a falta de racionalidade para algumas coisas. Exemplo, tem sentido você ter 2 centros públicos, 2 centros públicos de alta complexidade na mesma cidade, pública, por exemplo, 2 centros públicos que façam cirurgia cardíaca, exemplo só, para dizer, no HU e no HGV, por exemplo. É alto custo. Por que eu vou... Aí fica assim na prática, né? Falta uma coisa num, manda buscar no outro. Aí falta no outro, manda buscar no um. Então, não tem sentido. Por que não criar núcleos de excelência de determinadas patologias, referências, e ali drenar toda aquela população? Tá entendendo? Com relação ao Covid, eu queria provocar isso é vocês gerenciamento. aqui nessa parte final do programa numa questão que é mais uma curiosidade minha, mas foi falado aqui de uma forma bastante justa que grande parte dessa pujança
ou dessa força que tem o setor de saúde, se deve à pessoa do médico. Mas eu tenho 2 pontos que eu não sei como são os colegas de vocês, como vocês comentam. São 2 comentários que eu ouvi, que o médico hoje ele está se tornando mais um pedidor de exame do que um examinador do paciente. E a outra questão, para a gente não perder o embalo, diz respeito a tanta polêmica que houve entre os médicos, o próprio setor médico, com relação à própria Covid. Primeiro, o Covid não há mais dúvida que foi um vírus produzido em laboratório. Isso não há mais dúvida. Não foi intencional, quer dizer, a fuga foi um escape não intencional. 2 meses antes, o laboratório de Wuhan sofreu uma mudança. Eles mudaram as instalações para outro local. Esse da Covid-19, ele é um Frankenstein. A estrutura dele, a estrutura de aminoácidos dele é tipicamente algo que foi manipulado. Então, ele é um vírus de laboratório. A velocidade com que ele muta é uma coisa gigantesca. Para a nossa sorte como espécie, ele mutou para esse ômega, que é mais contagiante, mas é menos letal. Então, o que há hoje de convicção é que vai virar uma doença endêmica, cada vez menos mortal, né, e cada vez mais contagiosa. Então, vai ter o que já temos hoje, que é uma imunidade de rebanho. Eu tive 2 vezes a doença, na segunda vez já foi bem mais atenuada. A primeira quase morro. Então, o que fez foi, por que num país como a Itália dizimou muita gente? Uma taxa de idosos muito grande. A doença é letal para idoso, porque ele já tem comorbidades, então ela dá mais um empurrão. Então, ela desnudou essa situação de que as pesquisas científicas têm que ser mais controladas. Os americanos, tudo que eles têm em risco, eles jogam aquele Fauci lá, ele faz parte da quadrilha, porque o mundo científico é uma patota só. Não existe a divisão, os caras trocam informação, trocam financiamento. Então, o Wuhan é um local onde cientistas brilhantes do mundo inteiro fazem pesquisa que não pode fazer nos seus países de origem por causa das legislações. A China deixa tudo, né? Eles querem. Então, esse vírus veio para ficar, ele vai ficar entre nós cada vez mais endêmico e menos mortal. Vacina, tem que se discutir qual foi o grau de eficiência. Essa coisa vai ter que demorar. Quando fundaram a Santa Casa Misericórdia Teresina, leio um livro maravilhoso do Monsenhor Chaves, chamado Subsídio para a História do Piauí. Ele conseguiu desenterrar prontuários da Santa Casa Misericórdia de 1890, que teve um grande surto de varíola em Teresina. É lindo de ler. 39 pessoas se internaram na Santa Casa Misericórdia de Teresina. O tratamento era, se aparecer febre, está lá transcrito, escalda-pés e 2 sangrias por dia. Se começar a ter delírio, cataplasma de mercúrio, que eu não sei que diabo é, parece que botava o mercúrio para ferver, punha dentro de um lenço e colocava sobre o abdômen. E mais sangria e mais purgantes. Dessas 36 pessoas se internaram, 12 morreram, mas o resto escapou. A vacinação é isso que o Zequeira falou. Eu me vacinei 3 vezes, tive 2 vezes a Covid também. Primeira vez moderada, com 40% de lesão pulmonar, e a outra mais leve agora. A gente não sabe se é da vacina ou porque a Ômicron está ficando mais leve, que é a história natural de toda pandemia. O vírus ele muda muito, porque se ele for muito letal, ele mesmo morre junto. Não interessa a ele, né? Não interessa a ele ser muito letal. O vírus, como AIDS. O vírus, para ele se perpetuar, ele tem que ir diminuindo a letalidade dele. AIDS, e é o que está começou, acontecendo. a expectativa de vida era 3 meses, na década de 80. Depois ele vai ao hospedeiro e... Isso, eles vão se equilibrando para poder o vírus viver mais também. É assim que funciona. Meus amigos, eu não sei o público, mas eu com certeza aprendi muito hoje com a visão de vocês. É um assunto muito vasto, não tem como nós cobri-lo integralmente, porque é tudo não só vasto, como complexo. Né? Polêmico, é. Polêmico, mas eu acho que nós tratamos aqui com muita transparência, com muita seriedade. Eu quero agradecer mais uma vez a vocês, agradecer a todo o público que nos assistiu e espero que retornem semana que vem, que teremos outros assuntos igualmente importantes e pujantes sobre o nosso Estado e sobre o nosso país. Então, uma boa noite a todos, boa noite a vocês, muito obrigado.